17ª etapa do Tour, então, é a segunda de 3 etapas em sequência nos Pirineus, estamos na última semana do Tour. A primeira com chegada ao alto, nos Pirineus, vencida pelo fenômeno Pogačar. Mas não tirou muito tempo do Jonas, na verdade tirou apenas pela bonificação de tempo, porque o Jonas chegou em segundo. Mas o grande destaque dessa etapa foi a atuação da UAE, a equipe do Pogačar. Por quê? Deixa eu contextualizar para vocês. A equipe do Pogačar ela é mais fraca do que a Jumbo, tá? Coletivamente falando. E os problemas da equipe UAE começaram antes do Tour. Eles tiveram que substituir o Trentin, que seria um atleta importante para o Pogačar nas etapas iniciais do Tour, que são etapas planas, para levar, o Trentin é muito bom de plano, nas clássicas, né? Para levar o Pogačar ali na frente do pelotão, evitando maiores problemas. O Trentin pegou Covid, mais ou menos faltando uma semana para o Tour, e eles chamaram o Mark Hirschi, que é outro atleta com essas características do Trentin, mas não seria a primeira escolha. O Mark Hirschi está fora de forma, ele não está bem, não está conseguindo ajudar. Então, assim, dos 8 atletas que a UAE tinha para levar, ele levou um deles que estava fora de forma e tal, já meio que largaram com 7, né? Tá lá para fazer número, bem dizer o Mark Hirschi. Depois, em seguida, nas etapas iniciais ainda, a UAE perdeu mais 2 atletas por Covid. Um deles era o George Bennett, que era um dos principais escaladores para ajudar o Pogačar. Então veja, a equipe seria com 8, com 1 a menos já é muito complicado, e na primeira semana do Tour, ao final da primeira semana, eles estavam com 2 a menos. Pensa num jogo de futebol, que são 11 atletas, quando tem 1 a menos, a falta que já faz aquele 1 a menos. Na equipe de ciclismo é a mesma coisa. Tu tem, aliás, é ainda mais grave tu ter 1 a menos, porque são só 8 e não 11. Então, tu tirar 1 de 8 é pior, o impacto é maior do que tu tirar 1 de 11. Pode dizer, mas são esportes diferentes, tal. Sim, são, mas acredita em mim quando eu falo que tu tirar um atleta de uma equipe de 8 faz uma grande diferença. Bom, eles já estavam com 6 ao final das primeiras etapas lá, então, porque 2 caíram por Covid, sendo um deles um importante escalador, que era o George Bennett. Quando saiu o George Bennett por Covid, foi diagnosticado com Covid também o Rafael Majka, que é o principal escalador para ajudar o Pogačar, é o cara que vai, sim, nas últimas montanhas, levando o Pogačar. E o Rafael Majka foi permitido de permanecer na prova, mesmo com um teste de Covid positivo, porque a carga viral do Rafael Majka estava muito baixa. Isso existe de carga viral, é um protocolo que está sendo adotado agora pelo Tour, e o Rafael Majka continuou, e estava bem de performance. Até ontem, porque o que aconteceu ontem, na etapa de ontem, numa subida, no final da etapa, o Rafael Majka estava pedalando em pé e arrebentou a corrente da bike do Rafael Majka, ele bateu com o joelho no guidão, machucou a coxa, e para surpresa de todos ele não conseguiu largar hoje, só foi anunciado momentos antes da largada. E outro atleta que era importante para a UAE, que também abandonou ontem, foi o Marc Soler. Estava doente, vomitou durante a etapa, chegou fora do tempo limite e não pôde largar hoje. Então, assim, hoje a UAE largou só com 4 atletas, sendo um deles o Mark Hirschi, que não escala nada e além de não escalar ele está mal. Então ele tinha sobrou o Pogačar e outros 2 gregários, que era o Burke e o McNulty. Então tava todo mundo assim, o Pogačar tá 2 minutos e tanto atrás do Jonas, com a Jumbo, que aí já é uma equipe mais forte, embora tenha perdido ali o Roglic, né? Também tá meio desfalcada, mas ainda assim a Jumbo é bem mais forte que a UAE. Tava todo mundo dando que assim, não, a UAE não vai fazer nada hoje, né? Vamos controlar o Pogačar ali e já era. Só que o que acontece? A UAE parece aqueles filmes do Rock, né? Que o Rock apanhava, tava quase morto, ia lá e ressuscitava e quase nocauteava o adversário, né? Me lembro dos filmes do Rock ali com Apollo e outros, era sempre assim. O que aconteceu? A UAE hoje destruiu o pelotão, destruiu. Primeiro foi o Burke, né? Nas etapas, nas montanhas lá do início da etapa, tá? E eram 4 montanhas hoje, né? 3 de categoria 1, uma de categoria 2. Quando entrou nas 2 últimas, que eram 2 de categoria 1,
foi para frente, já tinha saído fora o primeiro gregário do Pogacar, que era o Berg, foi para frente o segundo gregário, segundo e último, do Pogacar. Faltava mais ou menos 30 quilômetros para o término da etapa, que eram 124 quilômetros. São etapas curtas agora nos Pirineus, mas assim, pau pegando do início ao fim, até porque é curta, né? Então, faltando 30 quilômetros, começava a subir a penúltima montanha, e o McNulty, que é esse gregário, foi para frente e não olhou mais para trás. O pelote, que era desse tamanho, foi ficando assim, foi reduzindo. O McNulty largou todo mundo de roda, mais de 100 atletas, largou o pelotão inteiro de roda. Só ficou com o McNulty o Pogacar e o único cara que não deveria ficar com eles, que era o Jonas Vingegaard. Então ele largou todo mundo, menos o que deveria de fato botar tempo em cima, que é o líder da geral, né? Talvez tivesse invertido aí, seria melhor, né? Leva todo mundo, mas deixa o Jonas para trás, mas não deu certo. Alguns números do que o McNulty fez, porque estão falando aí que foi a pedalada da vida do McNulty. O McNulty é um excelente escalador, ele sobe muito bem, mas ele é inconstante. Às vezes ele dá umas quedas de performance. Hoje parece que foi talvez a pedalada da vida dele. A penúltima montanha, só para vocês terem uma ideia de performance, são 10 km e 700 a 6,8% de média. Não sei se aí perto de ti tem alguma subida desse tipo. Ele subiu em 22 minutos e 50 segundos, fazendo 426 watts. Isso deu para ele 6,2 watts por quilo. É muito alta potência. No final dessa montanha já estava só o Pogacar e ele, os dois na roda dele, desceram e foram para a última montanha do dia. Na última montanha do dia, que era 8 km a 7,8%, eles subiram em 20 minutos e 50, fazendo 396 watts, 5,7 watts por quilo. Esses dados não é estimativo, esses dados ele carregou no Strava a pedalada com os dados do potenciômetro, tá? Na penúltima montanha do dia, que ele subiu a 6,2 de média, nos primeiros 11 minutos ele fez mais alto ainda, que foi onde todo mundo despedaçou da roda dele. Ele subiu a 6,5 watts por quilo. É muito alto, pessoal, muito alto. Mas, né, não deu para largar o Jonas, tá? Mas destroçou o pelotão, era atleta por tudo quanto é lado, jogado na estrada, tá? O Geraint Thomas, que estava em terceiro na geral, permanece em terceiro na geral. Ele foi quarto na etapa hoje, se eu não me engano, tá? Mas ele perdeu tempo pro Pogacar e pro Vingegaard, mas ele veio naquele motorzão a diesel lá, controlando, botou uma passada e minimizou as perdas, né? Ele tá na geral agora, vamos ver aqui se eu tenho, ele tá agora aqui eu tô vendo o resultado da etapa. O Geraint Thomas tá agora a 4 minutos e 56 do Jonas Vingegaard. E o Quintaninha, que perdeu bastante tempo hoje, mas não foi de todo ruim, por quê? Porque todo mundo perdeu tempo, tá? O que tá quase impossível pro Quintana é buscar o pódio. Por quê? Porque ele tem que dar a sorte do Geraint Thomas quebrar amanhã. Amanhã é um dia mais duro do que foi hoje. Tem o Altacan no final, já vou falar sobre essa montanha. Então, muito complicado para o Quintana segurar, ir para o pódio, né? Quase impossível, e até segurar essa quarta colocação que ele está aqui. Ele está o Quintana agora na geral a 7,53 atrás do Pogacar, mas logo atrás dele, 4 segundos atrás, está o Gaudu, que faz um crono melhor que o dele. O Bardet também está em sexto ali. Não sei se chega no Quintana pelo crono, o Gaudu já está a 9, o Bardet está a 9 minutos do Jonas. Mas enfim, né, teve alterações aí no top 10 com essa primeira etapa por chegada alta aos Pirineus. Outro destaque de hoje que a gente precisa falar é o Fabio Jakobsen, o sprintista da Quick Step, que ficou abandonado na estrada de último colocado e chegou a 17 segundos do tempo limite, né? Tem um documentário do Netflix que tá rolando, não sei se vocês sabem, né? Mas assim como teve com aqueles documentários com a Movistar, agora a Netflix vai fazer com várias equipes. Eles estão filmando desde de março, abril, se eu não me engano, com as equipes que estão participando. A Jumbo está participando do documentário e a Quick Step está participando.
Quero acreditar que o Jakobsen de fato fez força, como deveria no limite o tempo inteiro, e chegou aos 17, 18 segundos ali do tempo limite, que era o que ele conseguia. E não que foi algo meio que ensaiado, que ele viu que poderia chegar talvez, sei lá, a 1 minuto do tempo limite, mas ele deixou para chegar a 17 segundos e, né, para dar um tio ali no documentário esse da Netflix. A gente não sabe, né, mas tô acreditando que ele chegou de fato, né, dando tudo que pôde ao longo da etapa. Mas tá rolando esse documentário aí, fiquem ligados, tá? Que em breve vai sair, depois do Tour. Complicado pro Pogačar tirar essa diferença, eu já tinha falado isso daí ontem, né? O Jonas Vingegaard é tão bom, até melhor do que ele em montanhas muito longas. Amanhã a gente tem 2 Orconcours e uma de categoria 1. Amanhã é outra etapa curta, mas assim, ó, é mais dura do que hoje. As montanhas são piores. Acho complicado, a não ser que o Jonas quebre mesmo, né? Assim como o Pogačar também quebrou aquele dia que perdeu a camisa. Pode acontecer. É a terceira semana, tá todo mundo fadigado. Amanhã é a 18ª etapa. Depois de amanhã tem só uma etapa plana, onde não deve acontecer nada pela geral. E o crono de 40 km, que é outra incógnita, né? Em teoria, eu acho que os dois são muito similares, o Jonas e o Pogačar. Talvez o Pogačar ganhe ali meio minuto. O Jonas não é fraco não de crono. Mas o Primož Roglič também. Em teoria, aliás, o Primož Roglič há 2 anos atrás era mais forte que o Pogačar. E aconteceu tudo que aconteceu naquela última etapa lá, onde o Pogačar venceu a geral, botando um tempasso em cima do Roglič, né? Então vamos esperar. Amanhã outra etapa imperdível, a terceira e última nos Pirineus, e termina no Hautacam. O Hautacam, montanha famosíssima, teve várias edições do Tour emblemáticas com etapas lá, né? O Armstrong ganhou lá a primeira vez em 99, e o recorde do Hautacam é de um cara chamado Bjarne Riis, que talvez vocês conheçam, ele anda aí na volta até hoje, né? Ele ganhou o Tour de 1996, batendo o recorde no Hautacam. Só para dar aqui a informação para vocês do que é essa montanha. Ela tem 13,6 km a 7,8% de inclinação. 13,6 km a 7,8% de inclinação. É os últimos quilômetros da etapa. O Bjarne Riis, em 96, ele subiu em 34 minutos e 38 segundos. Prestem atenção amanhã como é essa subida e lembrem do que eu vou falar agora. O Bjarne Riis subiu de coroa de fora. Ele fez 6,9 watts por quilo. É considerado uma das maiores, se não a maior performance de todos os tempos nesse tempo de 35 minutos, né? Na verdade subiu em 34 e 38. Parece que nunca ninguém fez mais potência do que ele. Década de 90, o negócio era louco. Por isso que tantos recordes ainda perduram até hoje daquela década. Aliás, as montanhas de hoje estão falando aí que o McNulty, o Pogačar e o Jonas Vingegaard quebraram um recorde que era do Pantani também da década de 90. Eu não confirmei ainda essa informação se é real ou não. Mas de qualquer forma foi muito forte hoje o que o McNulty fez, né? Os outros dois vieram de roda, mas ainda assim, né, estavam juntos. Então amanhã, imperdível, o tempo está se esgotando para o Pogačar, ou o Jonas Vingegaard tem algum problemão e toma um caminhão de tempo amanhã, ou o Jonas Vingegaard é camisa amarela em Paris, não tem outra. Tá bem? Vamos aguardar para ver. É isso aí, valeu pessoal!